Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, crianças, jovens. É bom estarmos aqui na casa do Senhor. Este é o último sábado do ano e estamos quase a entrar num novo ano, no ano de 2025. E como é comum, muitos de nós temos o hábito de, quando está a terminar o ano, de fazer um balanço daquilo que aconteceu, olharmos para as nossas vitórias, para as nossas derrotas e fazer planos para o futuro. Penso que a maioria de nós tem esse hábito. Sonhos, metas, propósitos, tudo isso faz parte da jornada humana e todos nós, tenho certeza disso, desejamos que o novo ano seja um tempo de crescimento, de conquistas, de superação e principalmente de um relacionamento mais profundo com Jesus. No entanto, quando olhamos para os planos que fazemos para o ano novo, a pergunta fundamental que precisamos fazer é o que é que realmente buscamos? Quantos de nós fazemos grandes planos no início do ano e quando chegamos ao fim olhamos para trás e vemos primeira semana, segunda, terceira, foi tudo direitinho, mas depois acabei por desistir, não é? Fiz planos de fazer o ano bíblico, fiz planos de testemunhar, fiz planos de, tanta coisa que nós podemos planear e sonhar e depois acabamos por não conseguir. Então, talvez tenhamos que nos focar nesta pergunta: o que é que realmente nós buscamos? É possível que em nossa busca por realizar boas coisas, conquistarmos os nossos objetivos, alcançar as nossas metas, nos esqueçamos do fundamento principal e essencial da nossa fé, que é um conhecimento íntimo do nosso Jesus. Hoje, a mensagem que trago e que espero que o Senhor Deus me inspire é exatamente para refletirmos sobre como devemos começar este novo ano com o verdadeiro propósito de conhecer a Cristo de uma forma mais profunda e transformadora, buscando em nossa vida uma verdadeira intimidade com Ele. Muitas vezes temos o objetivo de realizar boas obras, agradar o nosso Deus em tudo aquilo que fazemos, mas esquecemos-nos do principal. Queremos fazer tudo direitinho, queremos ser perfeitinhos em tudo, mas esquecemos-nos do principal. E o principal é focar-nos em Jesus. Nós vamos abrir a palavra de Deus, mas antes de o fazermos, mais uma vez, eu vou fazer uma pequena prece. Pai, vamos abrir a Tua Palavra e eu te suplico, Senhor, que o Teu Espírito esteja aqui conosco. Os Teus anjos se acampem ao nosso redor. Senhor, que possamos entender cada um de nós a mensagem que necessitamos de ouvir. Tu conheces cada um dos Teus filhos que aqui está, Senhor. Tu conheces todos os seus anseios, as suas necessidades, as suas preocupações. Mas sem dúvida alguma, Senhor, que aquilo que mais precisamos é de Jesus em todo o momento, em todo o segundo nas nossas vidas. Então, Senhor, ajuda-nos a escutar a Tua voz através da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ler aqui uma passagem que foi Jesus que a disse e através dela ele nos dá uma advertência muito, muito séria. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. O que aconteceu? Não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demónios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esta passagem que acabamos de ler é uma chamada de atenção para todos nós. Muitas pessoas, em sua boa intenção de agradar a Deus, podem realizar grandes obras, como ali está, podem pregar o Evangelho, podem fazer milagres e, no entanto, estarem distantes de Cristo. Jesus diz ali: nunca vos conheci. E eu acho que esta mensagem é preocupante, porque nós podemos pensar que está tudo bem connosco, porque fazemos grandes coisas, e na verdade Jesus não nos conhecer. Como assim Jesus não nos conhecer? Esta mensagem parece um bocadinho estranha, porque Jesus diz que nos conhece por dentro e por fora. Ele diz que nos conhece até a quantidade de cabelos que nós temos na cabeça. Como é que Jesus não nos conhece? Esta palavra conheci vem de... a sua origem tem a ver com um conhecimento não intelectual, mas um conhecimento de relacionamento, e de relacionamento íntimo. Então, Jesus procura este relacionamento íntimo com todos nós, todos. Só que, como nós sabemos, Jesus não obriga ninguém a estar perto dele. Jesus faz o convite e ele espera que nós o aceitemos. Mas, verdadeiramente, este relacionamento de que aqui fala, só ele nos pode trazer a salvação, não é? E só ele nos pode permitir fazer a vontade do Pai. Não é porque eu faço tudo direitinho, tudo perfeitinho para o Senhor, porque eu me esmero nisso tudo, que eu estou a fazer a vontade do meu Pai. É ao contrário. Quando eu busco relacionar-me com Jesus todos os dias, em todo o momento, então aí sim eu irei fazer tudo direitinho, pelas razões certas. Como Paulo disse, o amor de Cristo nos constrange. Vai ser o amor de Cristo que nos vai mover e nos vai ajudar a fazer tudo direitinho. Logo no início, o ser humano teve tendência para fazer aquilo que achava que era o melhor, sendo que aquilo que era o melhor foi simplesmente ações ridículas. Nós vemos Adão e Eva, quando pecaram, a tentar resolver a situação e a ficarem realmente numa situação ridícula. Quando pecaram, eles sentiram-se nus e o que é que aconteceu? Eles procuraram aquilo que lhes parecia mais óbvio, esconder a sua nudez. E para isso, eles colocaram folhas de figueira para se cobrirem, para cobrirem a sua nudez. Podemos imaginar, não é? Folhas de figueira a cobrir a sua nudez. A cobrir a sua vergonha. Quando Deus chegou perto deles, o que é que ele fez? Ele fez túnicas de pele e os vestiu. Para fazer túnicas de pele, o que é que teve que acontecer? Algum animal teve que morrer. E aqui Deus já estava a dizer a Adão e Eva que era necessário o seu filho vir morrer para lhes dar a vida, para os cobrir a sua vergonha. Aí sim eles ficarão verdadeiramente vestidos. Tal como Adão e Eva, Caim fez a mesma coisa. Ele procurou agradar a Deus. Procurou ou não procurou? Procurou ou não procurou?
Deu uma oferta a Deus ou não deu? Deu. Deu com o melhor que tinha ou não deu? Deu. Só que o melhor que tinha não era aquilo que Deus lhe tinha pedido. Não é? Então, o que é que Deus lhe tinha pedido? Deus tinha-lhe pedido o verdadeiro sacrifício. Um cordeiro, que iria representar o Cordeiro de Deus. Aquele que iria morrer para dar a vida por nós. Portanto, a única coisa que pode nos cobrir e nos salvar é o sacrifício de Cristo e um relacionamento com Ele. Em Lucas 15, 8 a 10, há uma parábola. Aliás, ali no capítulo de Lucas 15, nós temos 3 parábolas, não é? Temos a da ovelha perdida, que sabe que está perdida, mas não sabe como voltar para casa. Temos a da moeda perdida, que não sabe que está perdida. E temos a do filho pródigo, que sabe que está perdido e sabe como voltar para casa. Portanto, 3 situações. Eu queria me focar hoje nesta, a parábola da moeda perdida. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que havia perdido. Nesta parábola, a moeda, apesar de estar perdida, ela não sabe que está perdida. Ela está num lugar escuro, sem a mínima ideia da sua condição. E o que é que a mulher faz? Ela acende a candeia e procura por ela diligentemente. Assim Jesus faz connosco. Nós corremos o risco de achar que está tudo bem connosco e, na verdade, nós estarmos perdidos. Muitos de nós vivemos as nossas vidas pensando que estamos certos, na direção certa, mas na realidade nós estamos perdidos. Mas Jesus, tal como esta mulher, Ele procura incessantemente por nós. Ele não desiste até que nos encontra. Outro exemplo que ilustra a importância do relacionamento com Cristo é um episódio que eu gosto muito na Bíblia. Marta e Maria. Sabem que eu identifico-me muito com Marta. Tenho aprendido a ser um pouquinho de Maria, mas eu sou muito a Marta, aquela que está sempre a fazer alguma coisa, que não para. E em Lucas, mais uma vez, fala aqui da situação de Marta e de Maria. Vou ler convosco. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Quando eu acho que todos nós, quando recebemos alguém em nossa casa, nós queremos que esteja tudo perfeitinho. Tudo limpinho, tudo organizado, tudo cheiroso, comidinha boa. Queremos que as pessoas se sintam felizes. E às vezes a nossa azáfama é tanta que quando as pessoas chegam, nós ainda andamos na correria. E às vezes mal tempo temos de ir à porta para os abraçar. E se o fazemos, mal eles se aconchegam no sofá, corremos para a cozinha para os últimos preparativos. E às vezes o dia passa e as pessoas ali estiveram e nós quase que não usufruímos da presença dessas pessoas. Eles partem e o nosso coração fica vazio, porque não desfrutamos da presença dos nossos queridos. Marta queria muito agradar a Jesus, queria ter tudo perfeito para Ele. Então ela correu e depois ficou indignada quando viu a sua irmã Maria sentada aos pés de Jesus, a ouvir Jesus, a deleitar-se, a escutar aquilo que Jesus tinha para dizer. O que é que Jesus disse a Marta quando ela disse: Senhor, não dizes nada à minha irmã? Não dizes para ela me ajudar? O que é que Jesus lhe disse? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas,
mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aquilo que Marta estava a fazer era importante, sim ou não? Sim. Nós não podemos passar a nossa vida sentados, não é? Nós não podemos passar a nossa vida sempre sem nos movermos. Sempre só escutando aquilo que Jesus tem para nos dizer. Nós precisamos de passar a ação. Mas o que é certo é que se nós iniciarmos o nosso dia com Jesus, nós vamos ao longo do dia escutando o que Ele vai nos dizendo e todas as tarefas se tornarão suaves e só realmente realizaremos aquelas que são verdadeiramente importantes. Jesus nos faz ver quais são as prioridades. Quando passamos tempo com Ele, muitas vezes ao longo das nossas vidas nós ficamos tão envolvidos com as nossas demandas diárias, o nosso trabalho, as responsabilidades familiares e até as responsabilidades na igreja, o serviço para Deus. E são tantas às vezes que descuramos o nosso tempo com Jesus. O tempo com Deus é frequentemente o primeiro a ser deixado de parte quando a nossa agenda está cheia. Quando nós temos a nossa agenda cheia de coisas para fazer, pensamos, onde é que eu posso cortar? E em vez de estar meia hora ou uma hora com Deus, eu vou estar 5 minutos. Eu vou fazer uma oração rápida, nem sequer vou ouvir aquilo que Jesus tem para me dizer, desbobino qualquer coisa e parto para o dia. Quando devia ser exatamente o contrário. Eu tenho uma agenda gigante com vários itens para completar. Então é aí, mais do que nunca, que eu preciso de passar a primeira parte do meu dia com Jesus. Não pensando que termina ali. Não. Se eu iniciar o meu dia com Jesus, e iniciar o dia com Jesus, mais uma vez, não é desbobinar todos os pedidos que nós temos para lhe fazer. Passar tempo com Jesus é falar com Ele. É dizer o que vai no nosso coração. E é depois ouvir a sua resposta. Deus tem muitas maneiras de nos falar. Ele pode nos falar ao ouvido. Já vos aconteceu isso? Vocês pararem para escutar e ouvir aquilo que Jesus tem para vos dizer? Ele pode usar a sua palavra. Se nós formos meditando, formos memorizando trechos da palavra de Deus, quando nós estamos a falar com Deus, esses trechos vêm à nossa mente e vão preenchendo a nossa vida e o nosso coração. E se isso acontecer, nós vamos passar o dia com Jesus. Não vão ser só a primeira meia hora ou a primeira hora da manhã. Nós vamos passar o dia com Jesus, é garantido. E vamos chegar ao final do dia vitoriosos. Não podemos ser negligentes, irmãos. Não podemos ser negligentes. Não nos serve de nada querer fazer tudo direitinho se nós não buscarmos ao nosso Jesus. Conhecê-lo intimamente. Abraão conhecia intimamente Deus. Por isso ele não teve dúvidas quando Deus lhe pediu uma coisa que parecia nada normal Deus pedir. Mas Abraão sabia que era Deus que estava a falar com ele. E nós precisamos ter este relacionamento com Jesus. Não nos serve nada tudo o resto que nós queiramos alcançar. Todos os objetivos, sejam eles quais forem, sejam espirituais, sejam materiais, sejam familiares, sejam de relacionamentos, tudo depende de nós passarmos tempo de qualidade com Jesus. O que é que ele diz em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Este versículo nos ensina que quando nós colocamos Deus e o seu reino em primeiro lugar, Ele cuida do restante das nossas necessidades.
Muitas vezes, ao priorizarmos nossas obrigações, a primeira coisa que deixamos de lado é o tempo de qualidade com Jesus. Mas Jesus nos garante que quando buscamos a Ele em primeiro lugar, Ele se encarregará de suprir todas as outras necessidades. À medida que o novo ano começa, muitos de nós fazemos resoluções e planos de mudanças, queremos ser mais organizados, mais produtivos, mais eficazes. Mas a verdadeira mudança começa quando colocamos Jesus no centro das nossas vidas. Quando o buscamos em primeiro lugar, Ele nos dá sabedoria, nos dá discernimento para administrar melhor o nosso tempo e as nossas prioridades. E o que é isto de buscar o reino de Deus em primeiro lugar? O que é que significa isto? Significa fazer de Deus a prioridade máxima em nossa vida. Não apenas nas nossas palavras. É muito fácil dizer que Deus está em primeiro lugar na minha vida, mas as minhas ações é que vão dizer. Se eu tenho montes de coisas para fazer, e se eu as começo, meus irmãos, eu estou a falar-vos daquilo que eu vivo. Se eu consigo pôr de parte, me acalmar, e buscar a Deus e ouvir a sua voz, Ele vai cuidar de tudo. Se pelo contrário, me levanto e começo logo a ver as mensagens no telemóvel e a responder a este e àquele e ao outro, e vai à cozinha e vê alguma coisa para fazer e faz, já vou orar, e já vou cantar, e já vou... O tempo vai passando, as coisas vão se complicando. E tudo passou, e quando chegamos ao final do dia, sentimos um vazio. Se pelo contrário, nós começamos o nosso dia com Deus, não deixamos que nada nos distraia, passamos tempo em oração, escutamos a sua voz, é garantido que o Senhor Deus vai encaminhar todas as coisas. E nós vamos chegar ao final do dia, vamos olhar para trás e vamos ver a mão dele ali e ali e ali. Deus cuida das nossas necessidades. Quando buscamos de todo o coração, o que é que Ele disse? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é que Jesus disse? O que é que Ele disse? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. São tantas promessas que Jesus nos deixa, tantas. Se nós nos agarrarmos a elas, se nos apropriarmos delas, o Senhor é fiel. Ele não deixa o seu filho sem cumprir as suas promessas. Não, ele cumpre as suas promessas. Isso não significa que nós não teremos desafios ou dificuldades. Claro que vamos ter desafios ou dificuldades. Mas, se confiarmos nele, Ele vai nos dar a força necessária para enfrentá-las. Isso é especialmente importante no início do ano, onde novos desafios, novos objetivos, novas metas queremos alcançar. Então é necessário que nos apropriemos das promessas do nosso Deus, que nos apropriemos desta promessa. Quero ter bons resultados nos meus estudos? Tenho que começar o dia com Deus. Quero ser uma boa esposa, uma boa mãe? Tenho que começar o meu dia com Deus. Quero ser uma boa filha? Quero ser uma boa profissional, uma boa professora? Ser boa em tudo aquilo que eu faço? Tenho que buscar o meu Deus primeiro. Não devemos cair no erro de pensar que, pelo simples facto de Jesus nos amar e ter morrido por nós, não é necessário fazer nada. De facto, a graça de Deus é gratuita, mas é necessário que nos comprometamos pessoalmente com Ele. Quando vocês se comprometem com alguém a chegar a uma determinada hora, têm o costume de chegar meia hora depois? Quando vocês dizem a alguém que vão fazer alguma coisa, meus irmãos,
Eu vou fazer isto, vou fazer aquilo. Aquela pessoa está à espera. Vocês não fazem? Porquê é que nós somos tão cumpridores no nosso trabalho, com os amigos, com os vizinhos, e com o nosso Jesus é diferente? Não foi Ele que deu a vida por nós? Não é Ele que merece, mais do que todos os outros, um compromisso forte? O que é que Jesus disse quando os discípulos lhe perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Queremos realizar as obras de Deus ou não? Queremos ou não queremos? Qual é a resposta de Jesus? A obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. E como é que nós podemos crer em Jesus se não passamos tempo com Ele? Como é que podemos aprender a confiar quando vierem as lutas, a dor, se nós não passarmos tempo com Ele? O que é que Ele disse? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Lembram-se que Salomão disse que tudo na terra é o quê? Vaidade. Tudo passa. Nós somos grãozinhos de areia. Tudo passa. Mas nós podemos marcar a diferença na nossa vida, sermos abençoados e sermos bênção quando colocarmos o que está ali em prática. Permanecer em Cristo. Buscar em cada decisão, em cada escolha do nosso dia. Estou numa aula e sinto que os meus alunos estão a ficar agitados. Em silêncio, elevo a minha voz aos céus e digo: Senhor, afasta os anjos maus, acalma os meus alunos. No nosso dia-a-dia podemos estar a conduzir, podemos estar a lavar a louça, podemos estar a dar uma aula, podemos estar a construir uma casa, podemos estar a pintar. Estejamos o que quer que seja que estejamos a fazer. A nossa prioridade deve ser permanecer em Jesus. Helena White escreveu uma passagem que eu gosto muito, mas que infelizmente nem sempre ponho em prática. Devemos fazer de Jesus o objeto de nossa meditação constante. Devemos passar uma hora diária em meditação e oração e estudar a vida de Cristo, os seus atos de misericórdia, o seu amor. Esse é o modelo que devemos seguir. Ao contemplarmos a sua vida, seremos mais como Ele e mais preparados para viver a vida que Ele deseja para nós. O nosso fundamento, a nossa rocha, tem que ser Cristo. Paulo escreveu: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Já viram alguma casa começar pelo telhado? Eu não. Uma casa tem que começar pela fundação, pelo fundamento. E o fundamento tem que ser forte. A nossa rocha, Jesus, é o fundamento certo, é o fundamento forte, que pode amparar tudo o resto. A nossa casa tem que ser construída sobre a rocha, que é Jesus. Como eu disse, ao longo deste ano que passou, de toda a nossa vida e ao longo do próximo e dos próximos, muitas lutas temos de enfrentar de certo. Essas lutas nos ajudarão a crescer. E como Paulo, eu espero que nós possamos ouvir aquilo que Paulo ouviu de Jesus dizer: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Nós possamos dizer como Paulo isto: em mim habita o poder de Cristo. As dificuldades podem nos parecer insuportáveis, mas ao conhecermos a Jesus de forma mais íntima, podemos entender que a sua graça é suficiente e que em nossa fraqueza o poder de Cristo se aperfeiçoa.
Nossa fé se fortalece quando confiamos que Ele está connosco, guiando-nos em cada passo. A transição de um ano para o outro é uma excelente oportunidade para refletirmos sobre as prioridades da nossa vida. O que temos colocado em primeiro lugar? As nossas obras, o nosso trabalho, a nossa família. Têm sido essas as nossas prioridades? Ou estamos buscando a Deus acima de tudo? Se o nosso tempo com Jesus tem sido negligenciado, talvez seja hoje o momento de pormos as prioridades certas no devido lugar. Jesus tem que ser a prioridade. Quando fazemos isso, a promessa de Mateus 6,33 se torna uma realidade. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso não se limita apenas às nossas necessidades materiais, mas também à sabedoria, à paz, à direção espiritual que todos nós desejamos ter. Em um ano cheio de desafios e de sonhos a serem realizados, que possamos priorizar o tempo com Jesus. Meus irmãos, se não se lembrarem de nada daquilo que falamos aqui hoje, lembrem-se só disto. Priorizemos o nosso tempo com Jesus. Buscando o seu reino em primeiro lugar. Quando fizermos isso, Ele não apenas cuidará das nossas necessidades, mas também nos guiará em cada passo que dermos. Jesus é a nossa fonte. E sem Ele nada podemos fazer. Mas com Ele podemos enfrentar tudo e alcançar o que Deus tem preparado para nós. Portanto, no início deste novo ano, que a nossa resolução seja a de aprofundar o nosso relacionamento com Cristo, fazendo dele a nossa prioridade. Eu termino com um verso que eu gosto muito, não está ali, mas que mostra realmente o amor grande e respeitador de Cristo. Quando Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo à porta do nosso coração. Temos de decidir hoje e todos os 365 dias do ano. Não é só hoje, é todos os dias. Quando eu abro os olhos, eu tenho que decidir cear com o meu Jesus. Abrir a porta e cear com ele. Quando nós estamos sentados à mesa, nós estamos ali a conviver, estamos ali a conversar, estamos-nos a conhecer melhor. É isso que Jesus quer, um relacionamento íntimo. Ele quer que nós o conheçamos melhor, tal como Ele nos conhece intimamente, conhece tudo acerca de nós. Ele quer que a cada dia nós o possamos conhecer mais e mais. Deus nos abençoe neste propósito. Amém.